Os 4 primeiros selos do livro do Apocalipse introduzem os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um simbolizando diferentes eventos catastróficos que ocorrerão durante o fim dos tempos. O Cordeiro de Deus é quem os quebra, desencadeando uma série de julgamentos divinos sobre a terra. O primeiro selo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, significando conquista ou guerra, enquanto alguns interpretam esta figura como um falso pacificador. Muitos a associam com a ascensão do anticristo. Este cavaleiro representa um tempo de grande engano, quando o mal se disfarçar de justiça, desviando o mundo. Este período testemunhará o início da turbulência do fim dos tempos. O segundo selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 3. O segundo selo libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue. E a violência, a guerra e o conflito se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. Enquanto este cavaleiro avança, a paz parece desaparecer da terra e as nações serão envolvidas em conflitos e caos. O terceiro selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 5. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando a fome e a escassez. Isto indica uma grave crise econômica, onde os bens básicos se tornam escassos e inacessíveis para muitos. As consequências desta fome irão agravar ainda mais a já terrível situação provocada pela guerra e conflito. O quarto selo em Apocalipse, capítulo 6, versículo 7. O quarto selo apresenta um cavalo amarelo, montado por uma figura chamada Morte, acompanhada pelo inferno. Esta imagem sombria significa morte e destruição, que acontecerá a 1/4 da terra através de vários meios: espada, fome, pestilência e feras selvagens. O quarto cavaleiro traz devastação e morte generalizadas, deixando o mundo cambaleando diante de calamidades tão avassaladoras. O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. O Cordeiro abre o quinto selo, e João vê as almas dos crentes que foram mortos por sua fé em Cristo, clamam por justiça e vingança, e recebem vestes brancas, e são instruídos a descansar, até que o número total de seus conservos esteja completo. O sexto selo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. O Cordeiro abre, e há uma grande perturbação cósmica. Há um poderoso terremoto. O sol fica preto, e a lua fica vermelha como sangue. As estrelas caem do céu, e o céu recua como um pergaminho sendo enrolado. E todas as montanhas e ilhas são movidas de seu lugar. Pessoas de todas as esferas da vida, incluindo reis, nobres e as pessoas comuns, procuram se esconder do Cordeiro e do julgamento de Deus. Neste versículo, testemunhamos uma transformação radical na humanidade diante do julgamento divino. As pessoas não estão simplesmente ignorando a turbulência ao redor. Estão clamando por refúgio da ira de Deus. Preferem enfrentar uma avalanche do que encarar o justo julgamento. Essa resistência inflexível ao arrependimento é uma triste rejeição à autoridade divina. Reconhecem Deus, mas não se rendem a Ele. Ao longo das Escrituras, vemos esse padrão: reconhecimento, mas falta de entrega a Deus. A verdadeira fé exige transformação e submissão total. O simples conhecimento de Deus não é suficiente. Muitos, embora cientes do julgamento divino, ainda rejeitam Deus. Devemos permanecer firmes, refletindo o amor de Deus e resistindo ao pecado. Precisamos orar por aqueles que estão cegos espiritualmente. Não podemos ser influenciados pelas mudanças do mundo, mas devemos ancorar-nos nas verdades da palavra de Deus, sendo luz e sal neste mundo necessitado da graça salvadora de Jesus Cristo. Este movimento não é apenas caótico, é uma marcha deliberada em direção a um desfecho predeterminado. A história não é um emaranhado aleatório de eventos, mas uma narrativa cuidadosamente orquestrada por Deus, alinhada com seu calendário divino. No 9º capítulo do livro do Apocalipse, somos confrontados com uma visão aterrorizadora. Seres espirituais emergem das profundezas do abismo, desencadeando uma colisão entre o mundo espiritual e o terreno. Este capítulo revela a ascensão de 2 exércitos apocalípticos: o exército do abismo e o exército do leste. O foco recai sobre o exército do abismo, desencadeando um debate sobre sua natureza.
Alguns veem esses seres como gafanhotos literais, outros como almas condenadas. No entanto, o ponto crucial é que essas entidades são lideradas por uma figura central, identificada como Abdon ou Apolo. Ele não é apenas uma figura simbólica, ele é um comandante de poder, orquestrando a destruição com suas legiões demoníacas. Seu confinamento atual no abismo antecipa sua liberação iminente, desencadeando um período de tribulação sem precedentes. Apolo lidera uma horda de demônios, retratados como gafanhotos grotescos, munidos com poder para afligir a humanidade. Embora ele possua um poder devastador, ele não se compara ao poder supremo de Deus. A interpretação desses eventos pode variar, mas a certeza da profecia é inabalável. O livro do Apocalipse é uma testemunha da consumação divina da história, anunciando o julgamento e a redenção. Estamos nos precipitando em direção a um confronto épico entre o bem e o mal, onde o amor de Deus e sua justiça prevalecerão. E nos últimos dias, quando o mundo enfrentar sua maior tribulação, duas testemunhas surgirão com uma mensagem de poder e autoridade divinos. Seus nomes permanecem ocultos. Elas serão enviadas para proclamar o Evangelho com uma intensidade e verdade sem precedentes, desafiando as trevas do mundo e chamando os corações ao arrependimento. Durante 3 anos e meio, eles percorrem as ruas de Jerusalém, realizando milagres que desafiam a lógica. A humanidade que está à beira da condenação é convocada a reconciliar-se com Deus. Essas testemunhas não serão simples mensageiros. Elas serão dotadas de poderes extraordinários, controlando até mesmo os elementos da natureza para autenticar sua mensagem como vinda de Deus. As testemunhas terão um poder tão impressionante que poderão atingir a terra com pragas. Este poderoso ato de intervenção divina os tornará alvos de ódio e violência por parte da humanidade. O mundo, cansado de sua intocabilidade e impacto duradouro, os capturarão e tirarão suas vidas. Este evento será recebido com uma celebração sinistra e macabra. As pessoas trocarão presentes como em um festival, comemorando o fim de mais de 3 anos de influência das testemunhas sobre suas vidas. No livro de Apocalipse, a Bíblia descreve vividamente esse momento de triunfo temporal sobre os mensageiros de Deus. No entanto, a morte das testemunhas não será o fim de sua missão divina. Sua ressurreição miraculosa após 3 dias e meio será testemunhada por todo o mundo, causando um temor profundo nos corações daqueles que os testemunharem. Este evento será um testemunho poderoso da autoridade de Deus sobre a vida e a morte. A reação à ressurreição das testemunhas será um misto de terror e reverência. Um forte terremoto destruirá parte da cidade, levando à morte de milhares de pessoas. Os sobreviventes, em meio ao caos e à destruição, reconhecerão a soberania do Deus do céu. Estes eventos são um prelúdio dos tempos finais, um aviso solene de que cada escolha que fazemos tem consequências eternas. Cada um de nós é confrontado com a escolha entre seguir a verdade de Cristo ou aceitar o engano do anticristo. Não há espaço para neutralidade nesta batalha espiritual. Ao rejeitarmos a luz de Cristo, abrimos as portas para as trevas do engano. A decisão de seguir a verdade ou sucumbir ao engano é uma escolha que enfrentamos diariamente, e as consequências são eternas. A Bíblia nos revela um mundo espiritual invisível, onde existe o bem e o mal, e as forças demoníacas exercem influência ativa em nosso mundo. No livro do Apocalipse é mencionada a marca da besta, o número 666. Essa marca serve como um símbolo para os seguidores do anticristo e do falso profeta. Embora muitos tenham ouvido falar sobre essa marca, seu significado e por que Satanás, o anticristo e o falso profeta desejam que as pessoas a aceitem, não são amplamente compreendidos. A resposta é simples: adoração direta. A queda de Lúcifer desencadeou essa batalha espiritual. Lúcifer, o mais alto dos anjos de Deus, desejou usurpar o trono divino, buscando adoração para si mesmo. Essa rebelião desencadeou uma guerra no céu e introduziu o conceito do mal em uma criação anteriormente imaculada. As vontades de Satanás revelam sua natureza pecaminosa
e sua ânsia por adoração. Ele não apenas rejeitou o governo de Deus, mas também procurou substituí-lo pelo seu próprio. Seu desejo não era apenas igualar-se a Deus, mas superá-lo, uma busca que é a essência do pecado. As tentações que Satanás apresentou a Jesus também revelam sua obsessão pela adoração. Ele tentou Jesus a transformar pedras em pão, a se lançar do pináculo do templo e, finalmente, a adorá-lo em troca dos reinos do mundo. A adoração era mais importante para Satanás do que a posse terrena. Assim, a marca da besta representa mais do que apenas uma identificação física. É um símbolo de submissão espiritual ao anticristo e ao diabo. Enquanto o mundo continua sua busca por poder e riqueza, é crucial reconhecer que a verdadeira batalha é espiritual e que a escolha entre seguir a Deus ou ceder ao engano terá consequências eternas. Para realmente reconhecer o anticristo, procure uma figura que convença o mundo a adorá-lo, um homem que insista em ser considerado um deus. Este apelo à adoração será uma característica definidora do surgimento do anticristo. Há uma trindade maligna associada à marca da besta, uma sombra tenebrosa que quer imitar a Santíssima Trindade. No livro de Apocalipse, encontramos essas figuras. O dragão, símbolo de Lúcifer, é a primeira besta, o anticristo é a segunda besta, e o falso profeta a terceira. Juntas, representam o mal em sua tentativa de usurpar a adoração destinada somente a Deus. O dragão busca enganar a humanidade, desviando sua adoração de Deus. O anticristo, uma figura política e militar, almeja domínio global. E o falso profeta, uma figura religiosa, promove a adoração do anticristo, apresentando-o como divino e a única esperança de salvação durante a grande tribulação. Essas figuras formam uma trindade sinistra, manipulando e coagindo a humanidade para aceitar e adorar o anticristo, resultando em sua condenação final. Essa questão não é apenas futura, já está influenciando o mundo hoje. Estamos vivendo em uma era onde a adoração se torna um campo de batalha espiritual. Deus nos chama a fazer uma escolha decisiva sobre quem adorar. Todo ser humano possui um desejo inato de adorar algo ou alguém. O falso profeta explorará essa necessidade, enganando bilhões para adorar um único ser humano, com o objetivo final de Satanás ser adorado. É uma era marcada pela influência da trindade maligna e pela necessidade urgente de decidir quem adorar. Deus alerta a humanidade para não receber a marca da besta, uma marca na mão direita ou na testa. Todas as pessoas da Terra terão a escolha de receber, e é importante notar que será normal dentro da sociedade, porque seremos incapazes de comprar ou vender sem ela. A marca será clara o suficiente para que todos vejam e todos conheçam. A marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Receber parecerá ser o caminho mais fácil, mas será, na verdade, o caminho mais difícil. Seguir em frente com o mundo e jurar lealdade ao anticristo através de sua marca. Ela significará virar permanentemente as costas para Deus por toda a eternidade. Aqueles que aceitarem a marca experimentarão toda a ira de Deus sem limites. É importante notar que Deus terá alertado sobre receber a marca e rejeitar o evangelho. Deus repetidamente dará aos pecadores a oportunidade de se arrependerem enquanto o mundo está no seu pior e o anticristo está em seu auge de poder. Neste momento crucial, Deus intervém enviando 3 anjos com mensagens críticas. O primeiro e segundo anjo proclamam o evangelho eterno e chamam todas as pessoas a temer e adorar a Deus. E no mundo vindouro, finalmente o terceiro anjo pronuncia a ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram e adoraram a besta. A profecia do terceiro anjo é de uma advertência contra a adoração ao anticristo. Ele nos lembra claramente que há uma conexão entre adorar a besta e sua imagem e receber sua marca. Ninguém tomará a marca casualmente ou acidentalmente, vai ser de livre arbítrio. Deus enviará suas 2 testemunhas. Ele enviará também esses 3 anjos e todos eles alertarão os pecadores e os chamarão ao arrependimento. Se as pessoas persistirem em seus caminhos pecaminosos e até mesmo persistirem em rejeitar a mensagem do Evangelho, pois eles estão literalmente vendo o livro do Apocalipse se cumprir diante de seus próprios olhos. Imagine a atmosfera daquele momento, o mundo em caos sob o governo do anticristo, e esses 3 anjos aparecem no céu, uma visão nunca antes vista na história da humanidade. É uma imagem saída diretamente de uma visão profética. Surreal, mas incrivelmente tangível. O que mais me intriga é a reação daqueles que presenciam esses anjos diante de acontecimentos tão milagrosos. O que leva alguém a ainda escolher o caminho da besta é a trágica realidade de que alguns podem escolher a separação eterna de Deus. Apesar dos sinais e avisos claros, esta decisão não é casual ou desinformada. É o livre-arbítrio, com uma postura deliberada contra o Criador, feita em plena luz do seu poder e misericórdia. Em conclusão,
as palavras dos 3 anjos ecoam com urgência e abrangência, transcendendo fronteiras e línguas. No cenário apocalíptico, o diabo emprega sinais e prodígios como ferramentas de engano. Devemos ter cautela, pois esses sinais podem ser mentirosos. A Bíblia alerta sobre isso. Também realizam milagres para enganar. Esses 3 demônios enganarão as pessoas, cumprindo o plano do diabo. O que esses espíritos demoníacos pretendem é reunir pessoas para batalhar contra Deus. Esta é a preparação para a grande batalha do Armagedon, o tempo em que os filhos da perdição vão querer enfrentar os filhos de Deus e o próprio Deus. Mas quando todas essas coisas estiverem acontecendo na terra, a igreja já terá sido arrebatada e não terá que suportar as coisas mencionadas em Apocalipse. Jesus diz em Apocalipse 16, versículo 15: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha no meio da preparação desta grande batalha. Há uma garantia do Rei dos Reis de que ele realmente está vindo. Jesus está vindo. Jesus está mais perto do que nunca. Ele não fará um anúncio público. Ele não distribuirá folhetos para avisar. E enquanto esses demônios exercem influência significativa, é crucial lembrar que seu poder não é definitivo. A soberania de Deus se estende a todos os eventos, incluindo as ações desses demônios, oferecendo garantia de que, por mais formidáveis que essas forças possam parecer, elas operam dentro dos limites da vontade de Deus. Em um cenário cósmico, a autoridade suprema convoca você. A sala do trono celestial aguarda. As criaturas vivas, com suas 6 asas incessantes, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. O cordeiro segura o pergaminho. Os selos se rompem, marcando o início do julgamento divino. Os cavaleiros do Apocalipse descem, suas montarias cósmicas em fúria. 30 minutos de silêncio prenunciam a ira de Deus, enquanto anjos e santos observam, maravilhados. As 7 trombetas ressoam. A primeira, um som que atinge a vegetação. A segunda, terceira e quarta, um anjo voando pelo céu. Abdon, o destruidor, emerge do abismo com seus gafanhotos. As 2 testemunhas pregam, são martirizadas e ressuscitam. O anticristo ascende, marcando com a marca da besta. 3 anjos descem para pregar o evangelho. As 7 taças de julgamento se derramam, e os céus se abrem para revelar um cavaleiro no cavalo certo. Jesus! O Senhor Jesus Cristo surge como o Alfa e Ômega, o Filho do Homem, o Leão de Judá, o Noivo, o Rei dos Reis. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, desempenham seus papéis na narrativa cósmica. E então, as 144.000 testemunhas emergem, seladas e fiéis. A multidão se forma, encontrando fé na grande tribulação. O livro do Apocalipse desdobra-se, revelando esperança, julgamento e redenção em um mundo à beira do abismo. Cristo retornará em sua glória para destruir o anticristo e seus exércitos e lançá-los no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo será muito diferente da primeira vez em que veio para ser o sacrifício. Na sua segunda vinda, ele aparecerá como um leão para julgar a maldade das nações e para conquistar o mundo inteiro e restaurar a paz ao povo de Deus. Cristo retornará com um exército do céu em cavalos brancos. Ele é o Rei ressuscitado, o vivo. Ele não vem mais como um bebê. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais no túmulo. Ele é o vivo que tem as chaves da morte. O Todo-Poderoso, ele é revelado no Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Nossas mentes humanas não conseguem compreender que ele sempre esteve aqui na eternidade passada. Ele estava aqui, para sempre aqui, antes que qualquer coisa fosse criada. Ele estava aqui antes da terra, antes do universo, antes dos anjos serem criados. O Senhor Jesus Cristo estava aqui. Cristo reunirá o remanescente de seu povo e todos nós reinaremos com ele por 1000 anos. O arrebatamento é real, o céu é real, o inferno é real, a grande tribulação é real e a segunda vinda de Cristo é real. Se a trombeta soar agora, você tem certeza de que não ficará para trás? O que é que não permitirá você ser arrebatado por Cristo? A Bíblia nos diz que todos os cristãos que já viveram e morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão o Senhor no ar. Logo depois que eles ressuscitarem, nós cristãos ainda vivos também seremos arrebatados. Esteja pronto, Ele está vindo. Jesus está voltando. João 14, versículo 3, disse Jesus: Se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar.